espanhola, ela é organizada da mesma forma que a língua portuguesa em relação à parte de gramática. Então, da mesma forma que nós temos em português, morfologia, sintaxe, toda essa parte de semântica, também nós temos com a língua espanhola. E a morfologia, ela é o emprego das classes de palavras. Claro que nós temos algumas diferenças bem pontuais em relação ao emprego também do português e do espanhol. Existem diferenças aqui bem importantes. Então, agora eu vou te passar algumas informações e alguns conceitos acerca de 4 classes de palavras especificamente, para que você entenda como elas se organizam, como elas participam do processo, o que você tem que saber acerca de cada uma delas, o que é mais importante e aquilo que vai te ajudar a fazer as questões, então, em relação à língua espanhola. Claro que, predominantemente, as provas de língua espanhola trabalham muito com compreensão, mas você precisa identificar na leitura as palavras que estão no texto, lógico. Então, tem que dominar alguns pontos de gramática para que você leia o texto e entenda como o texto foi construído. Então, vai comigo à tela. Olha só. Primeiro ponto aqui, vamos falar um pouquinho dos artigos, tá? Os artigos, da mesma forma que no português, eles são palavras variáveis, aqui, ó, variáveis, e sempre acompanham o substantivo ou algum termo que tenha valor de substantivo. E, teoricamente, indicam gênero e número. Isso daqui é a mesma coisa que no português. Veja comigo. El coche está roto. Veja aqui, o O no espanhol é ele, e ele sem acento, ó. El sem acento é o O. Por quê? Porque o ele com acento é ele. Então, cuidado, dica aqui para você já de cara aqui, ó. Atenção com a diferença. Isso no singular. No plural é bem tranquilo, ó. Los coches, os. Tá vendo aqui, ó? El coche, o. Los coches, os. La clase, a. E las classes, as. Então, nós temos o quê? Nós temos os artigos que vão, de alguma forma, sempre acompanhar um substantivo indicando o gênero e número. Como assim? Veja, el e los. Nós temos aqui, ó, o masculino. Então, gênero masculino. Lá e las, nós temos gênero feminino, tá? E número, claro, aqui você vai ter o singular e o lá, o singular. Los, plural, e las, plural. Então, o gênero é masculino ou feminino, número singular ou plural. Então, essa informação aqui é a base. Nós temos, então, os artigos que acompanham os substantivos da mesma forma que acontece no português. O destaque aqui é para a palavra ele. Então, grave muito bem esse destaque aqui, porque o ele sem acento é o, e o ele com acento é ele. Então, você tem que ler, porque é bem diferente você colocar um o e ele. Então, só atenção a esse detalhezinho aqui. Muito bem. Continuando. Temos ainda aqui a diferença, né, entre artigos definidos e indefinidos, assim como na língua portuguesa, ó. Da mesma forma que a língua portuguesa, a espanhola apresenta o artigo definido e indefinido. Então, veja comigo. Os definidos, el, los, la, las, e os indefinidos, unos, una, unas. E aqui você tem exemplos. El hombre, los hombres, la mujer, las mujeres. Un hombre, unos hombres, una mujer, unas mujeres. Então, é a mesma coisa que no português, não muda nada aqui. Então, nós temos aqui a mesma situação. Aí, exemplo. La escuela de mi hijo se ubica cerca de la iglesia. Aqui tem a tradução do seu ladinho. Hay una escuela cerca de la iglesia. Então, a ideia é assim, ó. La escuela, eu estou definindo. Isso aqui está um sentido determinada. Tá vendo aqui, ó? Veja que o significado muda quando você tem essa informação. Então, aqui você tem uma escola que é determinada. Agora, hay una escuela. Então, é uma ideia de indefinição. Aqui está indeterminada. Então, tem uma ideia genérica. Veja, então, que o sentido muda conforme você usa os definidos ou os indefinidos.
Continuando, temos, claro, alguns casos particulares. Veja só, é obrigatório o uso de artigo determinado quando você tiver horas, dias da semana e datas. Por exemplo, son las 10 em ponto. Eu não posso falar son 10. Eu tenho que usar son las 10. Voy a llegar a tu casa el martes. Eu não posso falar simplesmente martes, que é terça. Eu tenho que colocar el martes. Nasci el 8 de outubro. Nasci o, tá? Que seria o dia. Mas eu tenho que colocar aqui o artigo. Então, veja que nós temos contar horas, dias da semana e datas. Diante de números que indicam horas, usa-se o artigo e se omite a palavra horas. Veja, son las 4. Não preciso colocar são 4 horas. E quando nós temos aqui dias da semana, usa-se o artigo sem preposição, ó. El domingo vou a la playa. Por quê? Domingo vou à praia. No português nós fazemos assim, ó, no domingo. Só que no espanhol eu não coloco en el domingo, eu coloco apenas el domingo, seria o domingo aqui. Continuando. Quando nós tivermos aqui um nome de pessoa, país, região ou continente, não se usa artigo. Claro, apenas se estiver algum determinante aqui. Então, por exemplo, Itália é um país tradicional. Então, de forma geral, falando do país aqui. Agora, de forma mais específica, ó, La Itália del Norte. Então, aqui eu tenho uma especificação. Isso aqui é uma particularidade, tá? Então, por isso que a gente usa aqui nesse caso o artigo, mas de forma geral a gente não usa. Claro que há exceções como La Habana, La Argentina, La Índia, los Estados Unidos, el Japão, que são exceções aqui, mas de forma geral a gente não usa aqui. Então, veja que o artigo, além de você ter uma função parecida com o do português, também nós temos usos que são específicos. Então, o uso dos artigos é determinado por cada contexto em que ele está inserido. E o artigo ele tem uma importância grande porque ele define, indefine, generaliza. Então, na leitura de um texto, a presença de um artigo definido, indefinido, ou a ausência dele traz um significado. E isso, para a compreensão, é muito importante. Continuando. Diante das formas de tratamento, exceto dom. Então, veja, el Capitán Martín, temos aqui. La Senhora Rodrigues, veja aqui, ó, o lá aqui. Depois temos Dom Juan é um personagem. Então, quando é Dom, você não coloca el Dom Juan, apenas coloca Dom Juan aqui desse jeito. Quando é diferente ali, a gente coloca sem problema nenhum. Então, atenção em relação a esse uso aqui deles. Continuando. Cacofonia. Aqui é o seguinte, talvez quando você for ler um texto, você encontre da seguinte forma. Por exemplo, a palavra água é uma palavra feminina, tá? Ela é uma palavra feminina no espanhol e não tem acento. Só que, se eu colocar assim para você, lágua, no espanhol, nós não podemos ter esse som estranho aqui, ó, lágua. Para que não aconteça essa cacofonia aqui, o que acontece? No masculino singular, a gente usa el água para tirar esse som estranho aqui. Claro que nas outras formas não tem problema. Las águas, no feminino você usa normal, no plural aqui. Agora, el água, então você usa el água, mas é feminino. El alma, mas é feminino. Um águila, mas é feminino. Um nada, mas é feminino. Isso aqui é por conta do som, tá? Estranho que a gente chama de cacofonia. Então, quer dizer que nós usamos o artigo masculino, mas a palavra mantém a classificação como feminina, isso aqui. Continuando, aí temos ainda artigos não precedem possessivos. Então, veja só, os meus CDs no português fica mis CDs, los míos, tá? Então, não posso falar los mis CDs. Ou é uma forma ou é outra. A minha família, mi família, e só. Eu não posso colocar lá mi família aqui. Continuando, temos ainda o artigo neutro lo.
que ele tem aqui algumas funções importantes. Veja, ó, lo mejor de la vida es viajar. Então, eu tenho o uso do artigo, do lo, com o adjetivo mais a preposição. Isso aqui é uma expressão muito comum que se usa no espanhol, bem tranquila. Lo más interesante es estudiar. Então, novamente, nós temos o lo, um advérbio e um adjetivo. E também se utiliza diante do pronome relativo que equivale àquilo. Por exemplo, lo que más me gusta es salir por la noche. Aquilo que eu mais gosto. Então, quer dizer que o lo, ele tem vários usos diferentes aqui. Parecido com o português também, né? Nós temos esse lo, que ele é neutro aqui, a gente usa de formas parecidas com o português. A gente consegue fazer uma tradução aqui bem legal. Muito bem. Continuando. Expressões coloquiais com o lo aqui. Então, veja só. Lo lindo que es este coche. Então, é bem comum você ter assim, ó, o lo e o adjetivo aqui. Então, lo lindo que es este coche. Depois, no me di cuenta de lo lejos que vive Maria. Lo lejos que vive é como mora longe, seria esse sentido. Fíjate lo divertido que foi el paseo. Veja que divertido. Então, aqui nós temos, em vez de colocar veja que é fíjate lo divertido que foi el paseo. São expressões comuns que nós temos com o uso do lo. Então, veja que como é importante que você aprenda não só decore quais são as palavras, mas saiba o emprego delas, como elas aparecem numa frase aqui. Agora, continuando a falar um pouquinho dos substantivos. O que nós temos aqui em relação aos substantivos? Veja só. Primeiro, começando sobre o gênero dos substantivos. Por quê? Substantivos, como no português, eles sempre nomeiam. Então, eles dão nome a alguma coisa. Aqui, já para você entender, são masculinos aqueles terminados em arre ou hambre. Então, veja, um paisaje no espanhol é masculino, no português é feminino, mas aqui sempre são masculinos. Aqui está o alambre que pediste, tá? Então, ó, terminou com hambre, quer dizer que é masculino aqui. Então, dica, substantivos terminados com arre, eles são masculinos no espanhol e femininos no português. Veja, el viaje, a viagem, el homenaje, a homenagem. Ainda são masculinos aqui, cores, dias da semana, meses e números. Então vamos lá. El verde, los martes, el enero, el 4. Sempre são masculinos aqui. Continuando, são femininos, terminados com umbre aqui, ó. Las costumbres, e veja que no português é masculino. Las legumbres, e no português é masculino. Exceção aqui é el alumbre, que seria a iluminação. Aí depois temos então essa regrinha, ó. Umbre, eles são femininos em espanhol e masculinos em português. Também são femininos aqui os nomes das letras. La A, la B, la C, la D e assim por diante. Adjetivos. Os adjetivos aqui, da mesma forma aqui que acontece no português, eles sempre vão fazer o quê? Eles vão caracterizar. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eles vão sempre fazer o seguinte, eles vão caracterizar algo. Caracterizar um substantivo. Essa é a nossa regra geral acerca do adjetivo. Então, olha só que importante. Como ele caracteriza, ele é um modificador, porque ele vai atrair aqui sempre uma característica. Deixa eu arrumar aqui, ficou muito estranha esta palavra. Espera aí. Vai caracterizar um substantivo. E ele modifica porque traz uma qualificação, assim como acontece no português. E ele também vai ter variação de gênero, número e grau. Lembre-se de que a variação aqui de gênero sempre vai ser na ideia de masculino ou feminino. A variação que nós temos de número aqui, ó, sempre vai ser singular ou vai ser plural. E o grau, ele vai ter aumentativo, diminutivo, então nós temos uma variação de grau aqui. O mais importante é, com certeza,
você identificar a variação de gênero e número, o que mais você vai encontrar em textos, por exemplo. Exemplo aqui, ó. La camisa amarilla. Então, veja assim, ó, a palavra camisa é o meu substantivo e o artigo concorda com camisa e o adjetivo também, tá? El árbol amarillo, veja, o adjetivo e o artigo. E o meu substantivo aqui é masculino, tá? Árvore no espanhol é masculino e no português é feminina. Então, quer dizer que nós temos uma palavra, né, que ela modifica. Quando eu coloco para você assim, la camisa amarilla, eu estou delimitando, não é qualquer camisa, não. El árbol amarillo, não é qualquer árvore, é árvore amarela. Então, veja, o adjetivo, assim como acontece, não é? Acontece com o substantivo, tem flexões, tem. O artigo também tem, de gênero e número, porque um concorda com o outro. A base sempre é o substantivo, mas eles têm essa concordância um com o outro aqui. Continuando, temos ainda a apócope. O que é apócope? É a supressão da letra ou sílaba final em alguns adjetivos. Veja comigo aqui, ó. Os adjetivos aqui, ó. Alguno, bueno, malo. Veja que todos eles são assim, ó. Alguno, bueno, malo, ninguno. E são todos aqui terminados com uma vogal. Quando eles estão antes de um substantivo masculino singular, o que acontece? Algum chico. Eu não posso fazer, então, assim, ó. Posso escrever alguno chico? Não posso. Chico é menino. Não posso fazer assim. Então, eu tenho que fazer o quê? Algum chico. Veja que se perde ali, ó. Aquele o, em vez de colocar alguno, é algum. Bueno, buen. Malo, mal. Ninguno, ningun. Primeiro, primeiro. E isso quando ele está antes de um substantivo masculino aqui no singular. Então, é uma construção comum que nós temos aqui em relação ao adjetivo. Aí temos ainda o adjetivo aqui, ele perde a sílaba final, tá? Quando precede substantivos plurais. Citou aqui, por exemplo, né? Vimos aqui, claro, antes a ideia de fazermos aqui a leitura, né? Volta para cá. A leitura, com certeza, do que era de apócope. E aqui, veja, em vez de eu colocar ciento, nós temos 100 nombres. Ciento é 100 mulheres, 100 lindas muchachas. Então, ele perde esse to no final aqui. O adjetivo qualquer, ele também perde a letra final A quando precede substantivos aqui. Veja, qualquer livro. Então, não vou colocar qualquiera, tá? Agora, quando é feminino, qualquiera carpeta. Então, aqui ele perdeu aqui, ó, para concordar com aquela palavra ali. Muito bem. Aí temos ainda aqui, ó, o adjetivo perde a sílaba final de quando precede substantivos singulares. Vamos lá. Grande vira grantico, grantica. O que acontece? Uma coisa importante, apócope aqui, só para que você saiba que é apócope, quer dizer que você não tem ali uma palavra, né, uma letra, mas o sentido ainda é o mesmo. Então, por mais que você não tenha ali a letra, o significado permanece o mesmo ainda. Isso é apócope, tá? Então, quer dizer que eu pego aquela letra, em vez de colocar grande é gran, mas o significado ainda é o mesmo. Continuando, a mesma coisa acontece com a palavra santo. Então, veja, ó, eu falo San Juan. Claro que tem exceção aqui, né, que é Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toríbio. Mas nas outras é sempre San Juan, San alguma coisa aqui. Agora, os numerais, muito bem. Os numerais, o sistema decimal é diferente. Aqui a atenção redobrada. Por quê? Você vai encontrar numerais em textos e geralmente muitas questões cobram esse conhecimento de você. Veja comigo. Aqui nós temos, olha essa palavra aqui, nós falamos 1.000 milhões, ó, 1.000 milhões é a mesma coisa que 1 bilhão em português. 1 bilhão em espanhol não é 1 bilhão, é 1 trilhão. 1.000 milhões é 1 quatrilhão, tá? Então, na sua conta bancária ali você tem 1.000 milhões, né? Ou então 1 bilhão. Veja que no português fica mais do que o espanhol, tá? Porque aqui você tem um sistema decimal aqui um pouquinho diferente. Continuando aqui.
Temos ainda os derivados de 20, são escritos em uma única palavra, ó. 20, 23, 25, 29. Passou aqui do 30, aí você vai ter assim, ó. 32, por exemplo, tá? O número 2 não muda de gênero como no português. Então, eu tenho dos e só, tá? Dos mulheres, dos hombres. Não tenho dois e duas, como acontece no português. Eu tenho só aquela única flexão ali. As formas 7 e 9, tá? Eles sofrem modificações. Então, por exemplo, ó, 7, 70, 700, 7.000. 9, 90, 900, 9.000. Então, veja aqui, esses dois aqui, ó, eles têm uma... Não tem aquela letra a mais ali da vogal. Continuando, temos ainda aqui, né, para a gente poder fechar a ideia dos numerais, emprega-se a conjunção I somente entre dezena e unidade. Veja só, 165. Então, eu tenho aqui, ó, dezena, unidade, 165. Como aqui não pode ter, se for zero, não tem, tá? Se a dezena for zero, não tem nada. Por exemplo, eu não falo 105, é 105, sem nada aqui. Essa aqui, conjunção, é a mesma coisa que o nosso E no português. 10.005 também não tem, tá? E o numeral uno e seus compostos 21, 31 sofrem apócope. Como assim? Veja só. 41 dias, 51.000 livros, quando você tiver um substantivo na sequência, como dias e livros aqui. Então, essa é uma parte importante, ou seja, quando você trabalha com a língua espanhola, tudo tem a ver o quê? Tem a ver com a nossa construção da morfologia, assim como acontece no português. Então, quer dizer que o que eu estudo no português vai aparecer no espanhol, claro, com algumas exceções, mas praticamente eu tenho aí emprego das palavras, como acontece no português, acontece também no espanhol.